Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais uma resenha pra vocês e dessa vez é do livro Um Presente da Tiffany, da Melissa Hill, que é um chiclete que no Brasil ele foi publicado com a editora Intrínseca e ele tem cerca de 336 páginas mais ou menos. Como sempre, vamos começar falando sobre a capa. Bom, a capa desse livro é um amorzinho da minha vida, começando pela cor verde água, que é a minha cor favorita nesse mundo inteirinho. Eu amo a cor verde água, sempre amei, e na hora que eu vi essa capa eu já quis ler a história só por conta disso. Além disso, vários elementos da história estão representados aqui na capa. Então a gente tem um anel, a gente tem a Estátua da Liberdade, um táxi, um chaveiro, uma caixinha de presente, corações, enfim, várias coisinhas que representam a história. Então essa capa ela já dá mais ou menos uma premissa do que esperar aí, qual vai ser o assunto da história. Aí a lombada também é bem bonitinha, vem escrito aí o título, um coraçãozinho, o símbolo da editora Intrínseca mais trabalhado, mais no estilo dos desenhos da capa, e o nome da autora. E atrás, vocês estão vendo aqui que foi um presente que foi comprado na Saraiva, tem um pouquinho aí da história, né, falando uma sinopse e tudo mais. Então eu amo esse livro, ele físico, ele é incrível, ele é lindíssimo. A diagramação dele por dentro também é verde água. Então vamos falar sobre a escrita da autora. A autora tem uma escrita bem fluida, essa história se passa em narrador observador, né, em terceira pessoa, e são vários personagens, cada personagem ganha um foco. Os personagens principais são o Ethan, o Gary, a Vanessa e a Rachel, principalmente, a Vanessa nem tanto. E aí a gente vai ver o desenrolar dessa história com uma escrita bem fluida, foi tudo assim, bem ok na hora de ler. A autora, ela te envolve até certo ponto, vou explicar o porquê até certo ponto na hora que eu der a minha opinião. Vamos primeiro à história. Esses dois casais, no caso, o Gary e a Rachel e o Ethan e a Vanessa, eles não se conhecem, mas ambos os casais vão passar o Natal em Nova York. E aí o livro começa aí mais ou menos na véspera de Natal, onde esses dois casais já estão lá em Nova York e os homens, no caso, né, não as mulheres, mas os homens estão fazendo compras de Natal. Tanto o Gary como o Ethan. O Gary e a Rachel são da Irlanda e o Ethan e a Vanessa são da Inglaterra, tá? E aí, tá tudo lá, tudo bem, tudo mais. Aí o Ethan vai lá até a Tiffany e compra um anel carérrimo, pedir a namorada dele em casamento. Ele vai junto com a filhinha dele, que é um amor de pessoa, ela é muito fofinha. Ela apoia o casamento do pai com essa moça, então tudo bem até aí. E aí ele faz essa compra e tudo mais, uma compra super chique, um anel super caro. Enquanto o Gary foi lá e comprou uma pulseira mais simples, mas ainda assim da Tiffany, pra namorada dele. O Gary sai primeiro da loja e aí o Ethan sai logo depois e ele vê que houve um atropelamento. No caso, o Gary foi atropelado. Ele vai ajudar. Ele não tem nenhuma obrigação, mas ele vai ajudar porque ele vê uma pessoa machucada e tudo mais. E aí, tudo bem, o Gary foi parar no hospital, o Ethan seguiu com a vida dele. Passou a véspera de Natal, chegou o dia do Natal, eles foram trocar os presentes. O Ethan percebeu que o presente que ele tinha pra dar pra namorada dele era, na verdade, uma pulseira, não um anel. Aí ele se dá conta de que talvez as sacolas dele e do moço que foi atropelado tinham sido trocadas. E a história começa a desenrolar a partir daí. Bom, agora vamos falar sobre a minha opinião aí sobre esse livro, né? Já falei da capa, que é incrível, e pra mim essa foi a melhor parte do livro, só pra vocês terem uma noção. O que aconteceu, né, com esse livro pra mim? Eu senti que a autora tinha uma história super legal na mão, só que essa história, ela não era pra um livro, sabe? Ela era pra ser um conto. Então o que aconteceu? Pra ela virar um livro desse tamanho, de mais de 300 páginas, eu achei que ela ficou enrolando. Então, assim, tudo bem. Não existe história se não tiver um problema a ser resolvido, né? Não existe uma trama, não tem aquele ponto que tem que ser resolvido até o final. Mas, por mais que isso seja necessário pra criar uma trama importante, eu senti que a trama que a autora criou não era o suficiente pra isso. Então, por muitas vezes, esse problema dessa troca de sacolas podia ter sido resolvido em vários momentos. Mas, a cada hora, a autora criava um empecilho pra, lógico, dar continuidade na história e abrir mais, conhecer os personagens, dar maior abertura pra ter outras histórias se encaixarem. Então, tudo bem, assim, eu entendi o porquê que ela demorou tanto pra resolver esse problema das sacolas trocadas. Eu achei muito desnecessário essa demora. Então, o que aconteceu? A cada vez que a autora criava esse empecilho pra dar continuidade na história, era sempre o mesmo motivo. Então, a história acabou ficando super repetitiva. Então, a história acabou ficando desgastante, porque ficava o tempo todo acontecendo a mesma coisa, pra não haver essa troca de joias, apesar de que a cada momento as coisas mudavam, é claro, mas acabou ficando super repetitivo, ficou cansativo, e aquela hora que você tá ali, tipo, ai, tá, e agora? Ai, tá, e agora? O que vai acontecer? Ficou uma história meio assim, pra mim,
tá? Eu sei que tem gente por aí que ama esse livro e eu queria tanto ter amado por causa dessa capa maravilhosa, mas pra mim não rolou. E uma outra coisa que eu também senti, apesar da autora ter uma escrita fluida, a história, ela não engata rapidamente. Demora aí uns bons capítulos pra você começar a querer ler o livro. Isso ainda assim demorou um pouquinho pra acontecer pra mim. Confesso que a construção das personagens ficou excelente, a autora soube fazer isso super bem, os personagens são interessantes e são cativantes. E assim, o que acabou sendo empolgante nesse livro foi o clímax no final, que eu realmente não esperava, era uma coisa que eu não imaginava. Então, apesar de ter sido uma história bem clichê, a autora conseguiu colocar esse ponto de surpresa, e isso fez com que a nota desse livro subisse um pouquinho mais pra mim. O clímax foi interessante, me pegou de surpresa, e o capítulo final também foi bastante interessante, porque ele comprovou o desenvolvimento de uma das personagens que precisava muito crescer, e isso foi super legal. Então assim, o livro ele tem vários pontos negativos pra mim e poucos pontos positivos, por isso que ele acabou não sendo tão proveitoso. E aí, por conta de tudo isso, dessa história repetitiva, desgastante, dessa leitura fluida, só que não engatava, é difícil explicar isso, né? A autora escreve bem, mas a história não era tão cativante. Os personagens até eram, mas a história não engatou tão rápido. Por isso que ele foi um livro que eu demorei um pouquinho mais de tempo pra ler. Então, de qualquer maneira, no final aí, mesmo vendo esse clímax do final, que foi interessante, o último capítulo que foi legal, eu acabei dando 3,5 estrelas. Eu dei uma nota de 3,5 pra esse livro, porque ele podia ter sido muito melhor, ele definitivamente não atingiu as expectativas que eu imaginava pra ele, que eu fico com muita dó disso, porque essa capa é incrível, mas não tem jeito, né? A gente tem que julgar o livro pelo conteúdo, apesar da gente também julgar pela capa. Esse livro também entrou pro meu desafio Fuxicando sobre Chiclete. Se você não faz ideia do que eu tô falando, eu vou deixar o vídeo linkado aqui pra você assistir o vídeo. Eu conto mais sobre esse desafio. É uma ideia bem interessante. É um desafio sobre chicletes. E é isso, gente. Essa foi a resenha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como sempre, se você tiver gostado, deixe o seu like aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreva para receber novos vídeos sempre que eu postar, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!